Boa tarde. Nós somos o grupo 5 e nós vamos falar sobre sequenciamento, programação e controle de operações, MEIS, SFC e OPT. Nosso grupo é composto por Lucas Costa Gobi, eu, Eliane Lima Batista, Lucas Macedo, Rafael Macedo, Jona Rosais e Jefferson Abreu. Primeiramente, o conceito importante a ser descrito é o chão de fábrica, que é basicamente o local onde ficam os funcionários, as máquinas e onde são produzidos os produtos de uma indústria. Ou seja, toda a linha de produção, transformação de matéria-prima, mão de obra humana e utilização de maquinário. Sendo assim, é de se esperar que tal parte de uma indústria seja extremamente complexa e demandante de um grande controle. Considerando isso, uma pergunta que se abre é: como organizar o chão de fábrica de forma eficaz? Eu acredito que muitas pessoas diriam para se utilizar um ERP, já que o mesmo é um sistema de gestão. Porém, os sistemas ERP têm dificuldade de lidar com a organização de atividades em um nível mais operacional. Sendo assim, foram criados os MES, que agem como uma camada de organização operacional antes dos ERPs, servindo principalmente para a automatização dos processos de chão de fábrica, gestão de recursos e instruções de trabalho, essencialmente complementando o papel dos ERPs. Um conceito fundamental para você entender como funcionam os MES é o chão de fábrica, que é basicamente o local onde ficam todos os funcionários e máquinas e onde são produzidos os produtos de uma indústria. Ou seja, acaba que toda a linha de produção, transformação de matéria-prima, mão de obra humana, utilização de maquinário, além de toda a integração desses componentes, né? Por exemplo, uma indústria de tecidos, além de ter todas as pessoas que produzem os tecidos, tem todas as máquinas, muitas vezes tem a parte de automação dessas máquinas, a parte de organização de pessoas, de como o produto chega, de como o produto sai, e essa é a parte mais intrínseca da indústria e a parte de baixo, né? Uma parte de baixo. Sendo assim, é esperar que essa parte da indústria seja extremamente complexa e demandante de uma grande necessidade de controle. E pensando nisso, considerando isso, uma pergunta que se abre é como que você organiza essa parte da indústria? Como que você consegue organizar o chão de fábrica de uma forma eficaz? E, como resposta a essas perguntas, muitas pessoas acabam dizendo os sistemas de ERP, já que, pelo próprio nome, o sistema de ERP é um sistema de gestão. Porém, as pessoas não notam que o sistema de ERP ele tem muita dificuldade de lidar com essa organização das atividades mais operacionais de uma indústria. Enquanto um ERP ele é mais para uma gestão de planejamento, essas atividades operacionais não cobrem muito bem pelo ERP. Sendo assim, foram criados os MES para complementar os ERPs, que eles agem como uma camada entre o chão de fábrica e os ERPs, servindo principalmente para a automatização dos projetos, dos processos, a gestão de recursos e instruções de trabalho, e essencialmente complementando os ERPs. Geralmente, para conseguir agir sobre o chão de fábrica, os MES eles agem diretamente sobre as máquinas, sobre o hardware da indústria. Ou seja, quando ele é implantado, ele deve ser implantado diretamente sobre as máquinas que você está querendo automatizar. Assim, é assim que ele consegue pegar os dados das máquinas da produção e levar aos ERPs. Vou falar sobre a importância dos MEIS e dos SFC. A importância do MES tem aumentado entre as empresas graças à sua capacidade de se integrar com o ERP e outros softwares utilizados para importar dados e disponibilizá-los para a melhoria da rotina de produção, além de gerenciar e sincronizar tarefas com o fluxo de materiais. O uso do sistema MES é decorrente de certas inconsistências tradicionalmente encontradas em sistemas do tipo ERP e programas específicos utilizados na linha de produção. Para reduzir os erros e as lacunas entre sistemas, o MEIS importa dados do software ERP e integra-os ao cotidiano da produção. Isso é feito mediante o gerenciamento e a sincronização entre as tarefas da produção e os fluxos de materiais. Tendo em vista que em uma cadeia de suprimentos, o maior valor agregado encontra-se na produção, é fundamental investir em sistemas que possibilitem a otimização do fluxo, assim como o controle de qualidade dos materiais usados. Outra importância na utilização do MEIS é a maior rapidez e assertividade na tomada de decisões críticas. Já parou para pensar quantas indústrias pequenas e médias ainda contam com planilhas de Excel
para administrar sua produção? Agora pensa também na quantidade de dados registrados de forma incorreta nessas planilhas pelos administradores, seja por pressa, estresse ou cansaço. Tomar decisões mais produtivas no chão de fábrica exige dados confiáveis, acessíveis, precisos e instantâneos, requisitos que uma solução MEI atende com muita eficiência. Agora eu vou falar do principal ponto-chave que é agregado ao mês. Né? O principal ponto do mês é a possibilidade de saber se o planejamento que está sendo de fato executado, se esse planejamento está sendo possível, se esse planejamento está sendo executado de uma forma que não haja nenhum problema, sendo possível detectar o motivo pelo qual esse não está sendo seguido e onde estão os problemas que dificultam essa execução. Bem, vamos às funcionalidades. Como o sistema fornece informações em tempo real, que vêm de máquinas, funcionários e robôs, né? Então, com isso ele permite a integração com RP e com chão de fábrica, permite a gerência dos lotes de produção, a gestão detalhada de recursos, incluindo sequenciamento, liberação, monitoramento de equipamentos, além também de permitir o armazenamento das informações que são relativas às atividades da produção. No caso, tudo que for referente à produção, seja tempo do processo, seja quanto de recursos se gastou, tudo, essas informações ele consegue armazenar para poder, a partir disso, tá gerando relatórios ou tá definindo como vai ser os futuros processos, né, em caso de alguma não conformidade, né, e tudo isso visando a melhoria dos processos. E, além disso, também ele permite a alocação e a coordenação de recursos humanos e ferramental. Outra funcionalidade seria também que ele gera instruções de trabalho, né, ou seja, ele disponibiliza instruções para que os materiais eles sigam o fluxo pré-estabelecido, né? Isso através da linha de produção. Essas funcionalidades que eu citei anteriormente, elas se dão a partir da comunicação entre três partes, que nada mais é do que a ligação direta entre o planejamento estratégico, que seria o ERP, né, ou MRP. O MRP é o planejamento dos recursos, no caso, e o chão de fábrica, né, que ele está representado pelo controle do processo. Isso tudo eles são interligados através desse mês. Bem, essa primeira etapa, o RP e MRP, eles são responsáveis pela decisão de negócios, né? No caso, eles são responsáveis por enviar para o mês demanda de produção, os horários principais, né? Esse bom nada mais é do que o cadastro, que mostra quais são os produtos, quantidades e sequência de materiais que são utilizados para a fabricação de cada produto, né, formulações, o inventário e o SOPs, né, que nada mais é também do que procedimentos operacionais padrões, né, e é uma descrição detalhada de todas as operações que são necessárias para a realização de uma tarefa. O mês, né, essa etapa do meio, ela é responsável pela decisão de fabricação. No caso, ela passa para o chão de fábrica as instruções de processos e trabalhos, né, e instruções do operador. O controle de processo, que é essa última etapa, ele corresponde ao chão de fábrica, como eu disse anteriormente, e nesse caso, ele vai estar retornando para o mês o status do processo. Por último, no caso, o mês, ao receber esse status de processo, ele vai retornar para o RP o status do pedido, o uso dos recursos, né, que o chão de fábrica utilizou, e também o rendimento que houve no chão de fábrica. Então, vou falar sobre o uso do sistema. Tive bastante dificuldade para informar quais empresas utilizo para dar exemplos reais, porque é um processo interno, né? E a maioria não vai divulgar esse tipo de informação. Mas, para ter uma ideia de qual empresa utiliza, são empresas de médio e grande porte que planejam o seu meio de ação entre o planejamento do seu escritório, né, o seu RP, e no processo final, depois da execução. Quem faz essa ligação acontecer e tenha os dados bem precisos, utiliza esse tipo de sistema. São grandes indústrias, como fábrica de peças automotivas, processo de produção de autopeças,
Aí o processo visa melhorar o fluxo na produção, na execução desses passos, né, para diminuir o tempo que uma indústria executa fazendo esse planejamento e tenha esse melhor controle, para depois ter uma reformulação do mesmo processo, mas de uma forma mais objetiva, para atingir o menor tempo possível e melhor qualidade do seu produto. Bom, eu vou falar sobre o OPT. O que é OPT? Primeiramente, OPT significa Tecnologia de Produção Otimizada. Bom, ele é um sistema que ajuda a administrar a produção de uma empresa, fazendo com que as organizações que o utilizam tenham mais lucro e menos desperdício. E como ele faz isso? Ele faz a partir da identificação, do gerenciamento e da resolução dos gargalos de uma empresa. E o que são gargalos? Bom, eu vou explicar o que são gargalos dando um exemplo bem simples. Imagina que a sua empresa é capaz de produzir 80 peças, mas a sua demanda é de 100 peças. Então, podemos dizer que isso é um gargalo, que a sua empresa possui um gargalo, pois o valor da sua demanda é maior do que o valor que a sua empresa é capaz de produzir. Os objetivos do OPT são, primeiro, maximizar o fluxo de produtos vendidos. Segundo, diminuir os níveis de estoque, porque, como nós sabemos, estoque significa dinheiro parado. Quanto mais produtos em estoque, mais dinheiro parado, então mais dinheiro eu não tenho circulando dentro da empresa. E, por último, reduzir as despesas operacionais.